Bom, eu vou passar para cá, então. Então, olha, pauta de procedimento. Eu posso observar, quando eles forem escolher um livro na biblioteca, né, que procedimentos ele usou para selecionar o livro. Aí eu faço a listinha dos procedimentos que a classe já utiliza para ver cada aluno de qual deles se apropriou. Então, o aluno analisou o título do livro, o aluno leu a orelha ou a contracapa, o aluno utilizou o índice para procurar informações sobre o conteúdo, e etc. E aí vai. Aí eu coloco o procedimento que eu achar que é pertinente para aquilo que foi tematizado na sala de aula. Então, assim, são duas pautas diferentes. Isso também tem na nova escola, se eu não me engano, acho que também saiu na caixa preta. Então, são duas pautas diferentes que a gente pode juntar depois num único instrumento de avaliação final, a avaliação de leitura, comportamentos, procedimentos e capacidades. Agora vamos para as capacidades. As capacidades de leitura são o quê, então? Né? Segundo o que a Roxane fala, são, em algumas teorias, elas são denominadas de estratégias de leitura, cognitivas ou metacognitivas. A Kleinman vai chamar de cognitivas e metacognitivas. O Goodman, o Smith, naqueles livros nossos lá dos primórdios, lá de 1979, 1980, por exemplo, vai ter texto do Goodman. No livro da Ferreiro, Processos de Leitura, por exemplo, tem um artigo do Goodman que fala de estratégias cognitivas de leitura. Do Smith tem aqueles nossos velhos conhecidos mesmo, em especial o Compreendendo a Leitura, etc., aquele calhamaço dessa idade, assim, né? A Kleinman tem o Oficina de Leitura, entre outros, e ela vai discutir capacidades meta e cognitivas. São quais essas capacidades? Né? São aquelas velhas conhecidas, realizar antecipações, realizar inferências, né? Verificar se as antecipações e as inferências correspondem, de fato, ao que foi compreendido, reduzir informação semântica, né? De pelo menos 3 formas, localizando informação, confluindo informação ou generalizando informação, etc. E são também denominadas de competências ou de habilidades em outras teorias. Né? Como eu já comentei esse negócio de competência e habilidade, eu vou pular e vou vir para cá. De acordo com essa autora, né, são capacidades de natureza cognitiva e linguístico-discursiva, compreendendo aspectos de todas essas naturezas aí que ela aponta. Perceptuais, práticos, cognitivos, afetivos, sociais, discursivos, linguísticos, né? Assim como aspectos decorrentes da situação e das finalidades de leitura, os quais são mobilizados pelos sujeitos no processo de reconstrução dos sentidos dos textos. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que capacidades de leitura são de 3 tipos, basicamente, né? E se a gente articula de novo com a Adélia, a gente vai ver que capacidade de leitura está dentro do que a Adélia está dividido em nos dois tipos de comportamento. Está tanto naquilo que a Adélia chamou de comportamento de dimensão social, quanto naquilo que a Adélia chamou de comportamento de dimensão individual ou psicológica. Prioritariamente no dimensão individual e psicológica. Né? Então, só fiz o recorte de chamar de capacidade, porque acho que discretiza 2 tipos de conteúdos e acho que facilita para a gente na hora do ensino. A Roxane vai dizer que tem 3 tipos de capacidades, fundamentalmente. As relativas à aquisição do sistema, ela não chama de capacidades relativas à aquisição do sistema. Ela chama de capacidades de decodificação. Então, eu mudo o nome para capacidades relativas à aquisição do sistema, porque eu acho que tem mais a ver com a nossa compreensão a respeito do que seja escrita, né? E não é incoerente com o que ela mesma coloca no texto, que uma das capacidades que ela exemplifica é essa aqui, por exemplo, compreender a natureza alfabética do sistema de escrita. Então, de maneira alguma ela está compreendendo, o texto diz isso, de maneira alguma ela está compreendendo a escrita como código, ela compreende como sistema, e no texto dela isso vem escrito. Né? Eu só mudei o nome porque eu acho que é mais adequado. Enfim, aí vocês usam o nome que vocês acharem mais adequado. Eu acho que não gosto de decodificação. A gente faz um esforço tão grande para as pessoas pararem de dizer que a escrita é código, que a língua é código, né? Embora um monte de linguista continue usando código, tá certo? Mas eu prefiro chamar assim do que de outra coisa. Mas no fundo, o nome é a coisa que o nome chama, e a coisa quem define o que é somos nós, certo? Então, se a gente sabe de que coisa a gente está falando, tá ótimo, né?
Bom, então ela vai dizer que tem um grupo de capacidades que é relativos à aquisição do sistema, outro que são as capacidades de compreensão em estrito senso, e aí são aquelas nossas capacidades, ou as estratégias cognitivas clássicas que a gente já conhece, né? E tem um outro grupo que são as capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto. Então são 3 tipos de capacidades. Não significa que uma se constrói primeiro do que a outra, nem que uma é mais complexa do que a outra e, portanto, eu vou deixar para o fim. Não quer dizer nada disso. Inclusive, ela diz isso textualmente no material dela. E é importantíssimo que a gente tenha clareza disso, porque senão a gente vai achar que os meninos pequenininhos não são capazes de estabelecer relações de intertextualidade, por exemplo. Aí eles leem lá aquele texto do José Paulo Paes, sabe aquele um que fala nesta rua? Não sei se já viram esse poema. É um poema que fala se esta rua tivesse tararã, 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 tararã. Depois é se esta rua, tararã, tararã, tararã. Então, tem uma referência óbvia àquela musiquinha, né, do folclore popular. Então, é óbvio que as crianças conseguem perceber essa relação de intertextualidade. Eles vão ver que aquele texto foi citado lá, né? Então, essa é uma capacidade de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, né? Ele consegue perceber relações de intertextualidade, né? Antes mesmo de ter construído capacidades relativas à aquisição do sistema, por exemplo. Antes mesmo de ter compreendido as diferenças entre escritas e outras formas gráficas. É absolutamente possível. Então, não existe uma relação hierárquica entre ambos. Ao contrário, muitas dessas outras capacidades que estão aqui indicadas são usadas para que se construa as capacidades anteriores ou as posteriores. As mais complexas, no geral, são utilizadas para que os alunos possam construir, por exemplo, essa daqui. Quando os meninos estão escrevendo uma palavra, por exemplo, né? Microfone, tá certo? Qual é o esforço que a gente faz para que eles compreendam? Para que eles usem um repertório de referência, né, considerado estável, para que comparem e que pensem em comparando aquela palavra que eles têm que escrever com um repertório de referência, para que eles deduzam, infiram, antecipem que letras eles vão utilizar para produzir aquilo, certo? Portanto, eu estou falando de estratégias que são de compreensão, só que recortadas para unidade linguística, palavra, em especial, com a finalidade de compreensão do sistema. Eu estou utilizando aquelas estratégias que são de leitura para aprender o sistema, tá certo? A mesma coisa quando eu peço para eles ditarem um texto para eu escrever, né? Então, com que tudo que eu estou lidando? Eu estou lidando com uma capacidade de organização textual e, portanto, com uma capacidade de reconhecer como o texto se organiza, né? Porque eu tenho uma ideia daquela textualidade, daquele gênero, quando eu dito, ela aparece ali, e eu estou usando essa capacidade para que os meninos construam uma outra, que é a capacidade de produzir textos, por exemplo, né? Estou usando a capacidade que eles têm de perceber as características de um texto, por exemplo, se for uma fábula, né? De um texto que circula na esfera literária, para eles selecionarem linguisticamente as palavras mais adequadas, o modo de dizer mais adequado, o jeito de organizar o texto, para aprender a escrever um texto dessa esfera, né? Então, todas essas capacidades, e para eu, obviamente, escrever, ele teve que antes entender o texto que foi lido por outro, né? Então, todos esses tipos de capacidades que estão aqui, eles não só precisam ser ensinados, como eles precisam ser avaliados e acompanhados. Então, uma coisa que a gente precisa aprender a localizar quando a gente faz atividade de leitura com os alunos é que capacidades de leitura os meninos já construíram e quais eles ainda precisam gastar mais lenha, vamos dizer assim, para avançar. Quais eu tenho que tematizar, né? Antes de encerrar, queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa por enquanto. Ou se vocês preferem guardar para amanhã. Guardar para amanhã cedo? Então tá bom.